Talvez você não saiba literalmente, mas você sabe que você reconhece um bom ator quando você vê ele em cena. Então, às vezes, ele ser bom atrapalha ele terrivelmente. Então, às vezes, você prefere que um ator não seja tão bom, mas que seja louco. E o Raul tem isso. O Raul, ele não tem medo em cena. E ele promove um clima em que tudo pode acontecer. Isso é muito interessante. Assim, eu me lembro que a época dos ensaios, o Posse, na verdade, ele foi um pouco espectador assim, das nossas químicas. Porque determinados atores, eles são como determinados bichos que vão marcando o seu território, né? E não dá, isso para mim é uma coisa muito antiga. Ninguém marca território num lugar que tem que trocar. Foi onde as pessoas vão misturar os seus territórios. E, assim, eu acho que o estabelecimento da confiança foi o caminho em que nós encontramos para a gente poder arriscar tudo. As pessoas tinham muito medo, assim, medo. Quem é que vai fazer? Será que não vai sair briga? Porque, imagina, aqui o temperamento vai rápido lá para cima, né? Então, e as pessoas diziam que o dele também. E isso me dava muita vontade de estar com ele em cena. O que aconteceu foi que nós vivemos 2 anos, assim, de uma tórrida paixão cênica e uma amizade que persevera já há 10 anos. Por quê? Porque em momento algum essa pessoa vamos dizer assim, infringiu qualquer lei de respeito, assim, delicadeza, assim. Agora, entrava em cena, era uma arena. A pessoa, assim, você tem que ser a melhor atriz que você puder ser. Eu não quero que você seja a melhor pessoa que você puder. Não é a melhor pessoa. Os personagens eram os lobos. Então ninguém estava ali fazendo a história da carochinha, não estava. Não estava fazendo ovelha, né? Exatamente, só tinha lobo que vai ser ovelha. Aliás, o Raul enxotava as ovelhas, inclusive do teatro. Eu assisti 60 testes, né? Eu odiava o terceiro personagem. Aliás, na história, a personagem deveria odiar o terceiro personagem. Tá claro, Mas eu já odiava de cara, porque escalar um elenco masculino é muito difícil no Brasil. Muito, muito. E eu percebi na pele, porque eu perdi, assim, muitas horas. A que você atribui isso? Eu tenho lá meus motivos. Olha, a gente podia até falar sobre isso, porque é uma tristeza. Dizer, que o teatro é um matriarcado, sem dúvida. Eu já recebi a história sendo assim. Aí fui ler algumas críticas, inclusive escritas por você, sobre a Cacilda. Eu falei assim, olha, tá vendo, olha aqui. Aí, os porquês, né? É engraçado que a mulher, com toda essa questão de ser mãe, ter que tomar conta de casa, marido, não sei o quê, de alguma maneira ela consegue se desapegar mais do que o homem. É engraçado. Só pode ser isso. Eu li muito a respeito da sua estada em Portugal, do espetáculo que você fez lá com Posse, que tem um nome até meio complicado, não é? Para começar isso, já fez, o nome não pode dar um nome de espetáculo complicado. Deixa-me ver onde é que eu notei o diabo do nome. Chamava-se 10 elevado a menos 43 êxtase. Exato. Eu sempre me lembro do êxtase final, assim. É o dado teatral. Agora, você foi para lá, passou 2 anos em Portugal, montou esse espetáculo. Era o espetáculo concebido por você e pelo Posse, não é? E eu gostaria que você falasse um pouco da experiência em Portugal. Olha, esse espetáculo, ele tem uma coisa assim, Bárbara, diz que realmente a gente tem que aprender com tudo que não dá certo também, né? Não adianta dar certo, não vai estar tudo dando certo. Não deu certo o espetáculo? Ele deu sobre vários pontos de vista, mas eu digo assim, eu acho assim, a primeira questão é o seguinte, é a gente achar que o governo de lá é diferente do governo daqui. Então assim, subsídio é igual em qualquer lugar do mundo. Se você pede alguma coisa que vem pelo Ministério da Cultura, seja do Brasil, ou seja da Holanda, você vai ter que ter muita calma, porque você vai mexer com instituição governamental. É completamente diferente você pedir um patrocínio do Banco Real, do Itaú, do Icatu, seja lá Deus. É diferente. Tá claro. Sabe, você lida... Coisa complicada. Você vai lidar com uma burocracia que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que a gente faz. E essa burocracia é igual em qualquer lugar do mundo. Então, essa é a primeira coisa que você aprende. Quer dizer, nós tínhamos um projeto, nós vendemos o projeto, como a gente sempre faz, o projeto foi aprovado, e saímos para ensaiar o projeto.
durante os ensaios, já metiam um malho no projeto. Por quê? Porque eu era uma estrangeira e eu tinha conseguido um subsídio, um patrocínio de uma instituição governamental. Quer dizer, então eu comecei a ser criticada porque eu tinha conquistado alguma coisa. Quer dizer, eu estava acostumada a ser elogiada quando eu conquistava alguma coisa, né? Aí eu falei, que estranho esse lugar, que você conquista alguma coisa e já estão te metendo malho. Então, isso foi uma coisa complicada, porque a mim me perturbou muito. Assim, você tem um processo de ensaio perturbado, é complicado, né? Por razões institucionais, políticas. Quer dizer, essa associação da política com o teatro eu nunca tinha feito. Quer dizer, para mim, continuo não fazendo. Então, isso foi uma coisa que atrapalhou muito o processo da gente. Nós estávamos trabalhando com toda uma equipe portuguesa, todo um elenco português, eram 15 pessoas, só tinha eu e postos brasileiros. E o português, a gente poderia dizer que o português é como o francês, é como o alemão, ele é uma outra raça, é uma outra... jeito de pensar. É um outro raciocínio. Quer dizer, é uma quimera. Primeiro nós achamos que falamos português, porque para eles nós falamos brasileiro. E isso significa que o nosso raciocínio é diferente do deles. E eles estão em casa. Você está na casa de uma outra pessoa, você deve tentar se aproximar do raciocínio dela, senão ela não vai te entender. Então nós tivemos vários problemas de comunicação, como se tem em qualquer ensaio normal. Passados os trâmites de comunicação e vamos encenar o espetáculo, nós tivemos outras dificuldades, quer dizer, a estreia estava marcada para ser em Lisboa, já foi para o Porto, então nós fomos solapados, isso foi tirando muito chão da gente. Então, aquilo que deveria ser um processo que já é em si duro, de você conseguir compor um espetáculo que não tinha, aí sim, uma dramaturgia como de um clássico, para montar o Hamlet. Está lá, o texto, Messias Shakespeare escreveu 400 anos, você pode até não gostar, mas está lá. Então você segue aquele roteiro, você tem aquele texto. Nós não. Nós fizemos uma colagem de textos. Tinha o Rainer Maria Rilke, tinha Shakespeare também, tinha o Cazuza. Era uma... o 10 elevado a menos 43 é uma fórmula matemática, é uma equação. Quer dizer, na verdade, a física quântica nos conta que o ponto em que o homem chega mais próximo de Deus é esses segundos proximíssimos à primeira explosão, que é o Big Bang. Como eu estava fazendo na verdade, o teatro é sempre uma necessidade catártica, né? Você está querendo saber o que está acontecendo com você. Então, por necessidade, você vai se aproximando de temas que tentam ilustrar os seus conflitos e devolver alguma luz para a sua razão, né? Então, a física quântica, nesse momento, para mim, fazia parte do meu processo. Isto é, eu estava querendo entender quem era o homem. Então, fui estudando física até chegar nesse momento, que é onde eles chegaram também. Então, fazia parte do nosso texto todo assim, um começo, como é que o homem chegou neste lugar. O personagem que eu fazia era um personagem que era um hermafrodita, era um personagem que saiu do Lautréamont, dos Contos Malditos de Maldoror. E era um personagem lindo. Então, quer dizer, as pessoas achavam que elas iam ver uma Cristiane Torlone com cabelo solto, muito sexy, não sei o quê, eu usava um cassex, eu fazia um rapazinho com 2 dedos de cabelo na cabeça. Então, quer dizer, foi uma proposta que talvez se eu tivesse investido nisso em casa e tivesse recebido as críticas e elogios, eu não me sentisse tão, vamos dizer assim, exposta. Mas num lugar onde as pessoas têm uma imagem, sim, uma imagem que a televisão manda para lá e o que interessa, as pessoas elas se sentiram de alguma maneira traídas. Como é que não vem uma coisa hiper sexy, quer dizer, em vez de seduzir homens e não sei o que, uma pessoa, ela sim que vai ser seduzida por outras pessoas, e tinham anjos, quer dizer, tinha todo um... Era uma proposta assim que eu acho que era uma proposta certa, no lugar certo, mas talvez no tempo errado. E por que vocês não retomam aqui no Brasil? Porque o Zé Posse Neto, ele é coautor desse projeto. Sim, tá, e claro. Para ele era uma dor que ele não queria voltar a ter. Porque ele sofreu, quer dizer, eu acho que as remontagens, pelo que eu percebo, elas só acontecem quando nós temos uma memória delas, de grande prazer. E você diz, eu quero matar a saudade desse momento bom. Sim. O Zé, que é um sujeito que, aí, isso ele me ensina também. Ele fala, você que vai querer voltar para o momento que você sofreu pra caramba, por quê?
Porque eu também lá, quer dizer, minha primeira produção, Sábado, foi fora do meu país. Então eu tive que correr atrás de tudo, sendo uma estrangeira. Então fazer agora Salomé foi muito mais fácil. Eu tinha muito mais gente, foi muito mais caro. Esse sim é que foi um patrocínio do tamanho de um bonde, e de respeito, e foi mais fácil. Aí você voltou a trabalhar com o Posse pela terceira vez, não é isso? Agora você trabalha sim, com ele. E foi esse foi um momento assim, tipo, agora a gente vai ser feliz, né? Vamos, né? Porque a tragédia, ela também é libertadora, né? Eu posso dizer para você, quer dizer, vou ser muito sincero, eu gostei muito de você, gostei muito do espetáculo, achei que está muito bem dirigido, muito bem cenografado, quer dizer, tudo de primeiríssima ordem. Só o texto do Wilde, que realmente eu tenho. Você vê qual é a grande vantagem de você montar um clássico? Não pode não gostar do Wilde. Eu gosto muito de outras peças dele. Importância Prudente, Uma Mulher Ideal. Né? Essa peça é engraçada, eu tenho dificuldade. Não é só você, não. Eu tenho muita dificuldade com ela. E aí o que eu achei, quer dizer, eu achei um enorme esforço, maravilhoso, quer dizer, um capricho extraordinário, para uma coisa que não é muita cera para um mal defunto. Lamento dizer isso. Ainda que ele é defunto mesmo, a menos que a gente acredite que ele veio de noite puxar os seus... Só dele, viu, esse Wilde? Só dele, porque eu fiquei lá sério. Eu sei disso, você fez muito bem até. Agora, vocês ainda fez um outro espetáculo antes da Salomé, que foi o Hamlet. Pois é, com Zé Celso. Com Zé Celso Martins Corrêa. Outra experiência. Pois ela gosta de uma... Como? Outra experiência. Foi uma outra experiência. Ah, sim. Na verdade, o Hamlet, ele era quase que uma dívida, porque eu tive um encontro com o Zé uns anos atrás, quando a oficina ainda estava fechada. E ele estava muito enrolado ali. Muito enrolado, aquela coisa do teatro não abria, a obra não ia para frente. E ele queria montar a Cacilda, que ele me pediu para fazer uma leitura. E eu li, eu fiquei apaixonada. Eu falei assim, não, isso vale a reabertura de um teatro. Então eu arregacei as minhas mangas e, assim, a experiência na política, ela foi muito importante para mim, sabe, Sábado, porque Campanha das diretas já, tudo isso. Me ensinou a não ter medo, vamos dizer assim, não ter medo, assim, dos homens do poder, sabe, assim, você não fica com medo, você vai lá, tem que conversar, vamos embora, você não fica achando que o cara é o dono da cocada, ele está lá por sua causa. Tá claro. Por pouco tempo. Exatamente, os atores ficam, os mandatos passam, né? É uma coisa bem mais efêmera do que a nossa carreira, que nós achamos que é tão efêmera. Então, assim, eu trabalhei muito para conseguir a reabertura do Teatro Oficina, muito, muito mesmo, sabe, assim, eu fui bater em todas as portas, assim, palácio, secretaria, e eu consegui que fossem assinados todos os termos que o Zé Celso não teria responsabilidade nenhuma de administração. Então, os órgãos administrativos tomavam conta do final da obra, que o teatro estava abandonado há 11 anos, né? Eu acho que eu já estou começando a ter uma carreira de reabrir teatro, porque o Bloco a gente reabriu depois de 14 anos que estava fechado, Salomé. E, na verdade, quer dizer, o teatro foi reaberto e, na verdade, a Cacilda escapou das minhas mãos, porque o Zé Celso, ele tem apesar de ter trabalhado com a Bia, nesse clima meio de cooperativa e tal, o Zé tem uma outra proposta.